E aí, meu querido aluno, espero que você esteja bem. Estamos de volta aqui com mais uma aula aqui de Química, né? Essa aqui será a última parte, nós vamos falar sobre ácidos e bases. Nós vamos falar dessa vez de indicadores de ácidos e bases e escala de pH. Bom, indicador de ácido e base a gente conhece como uma substância que muda de cor quando ela entra em contato com o ácido ou com a base. Tá certo? Existem diversos tipos de indicadores e a aplicação também deles é muito diversa, mas geralmente esses indicadores usam compostos que a gente chama de orgânicos para determinar uma cor, aliás, para determinar a presença de um ácido ou de uma base. Tá? Então vamos nessa. Esses indicadores, eles podem ser utilizados, a utilização deles como eu falei, é bem diversa, né? Então nós vamos ver já alguns desses que têm aplicações mais comuns. Mas é importante lembrar que hoje em dia a gente não usa necessariamente tantos esses indicadores, porque a gente usa outras ferramentas para isso, né? Outros equipamentos. Mas vamos lá, vamos falar sobre eles. Bom, se você reparar aqui, essa escalazinha aqui, ó, de cor aqui, ela seria uma escala para representar, deixa eu ligar o apontador aqui, seria uma escala para representar o comportamento de alguns indicadores que a gente tem, tá certo? E a cor deles muda de acordo com o meio, de acordo com esse pH que tem o meio. Ou seja, isso significa que quando esses indicadores de pH são colocados em contato com a solução ácida, eles adquirem uma determinada cor, mas quando são colocados em meio básico, apresentam outra coloração. Então, mas como eu falei, hoje em dia, a aplicação de indicadores ela é mais restrita, né? Porque você tem, digamos assim, às vezes o indicador ele é pouco acessível, mas por causa da tecnologia nós temos hoje um aparelho chamado pH-âmetro que tem diversos formatos, tem portátil, tem o que fica na bancada de laboratório. E ele é mais comum de ser utilizado do que necessariamente os indicadores hoje em dia. Por quê? Porque obviamente é mais prático. Tá certo? Então por isso que a gente usa basicamente esse equipamento, né? Então vamos falar logo direto de alguns aqui desses indicadores que eu citei, né? Então nós temos aqui como indicadores, como exemplo de indicadores, nós temos aqui o violeta de metila, que ele em pH ele vai abaixo da viragem, né? Por exemplo, quando o pH está entre 0 e 1,6, quando ele está em pH entre 0 e 1,6, ele tem a cor azul púrpura, e ele vai ficar amarelo quando ele está fora dessa faixa. O azul de bromotimol está amarelo quando ele está fora da faixa de viragem, mas na fase que ele detecta, ele tem um pH entre 3 e 4,6, ele vai estar violeta. Aí nós temos a laranjada de metila. E outro aqui que é muito comum também é a fenolftaleína, que tem uma faixa, né, de 8,2 até 10, ele vai ficar um rosa. Enfim, você pode ver isso aqui, né, na tabela tem a variação deles específica de cada um desses indicadores, tá? Vamos direto agora falar sobre a escala de pH. O que é a escala de pH? Quando a gente está medindo o grau de acidez e o grau de basicidade, a gente usa um negócio chamado escala de pH, que é bem simples. Quando o pH for 7, essa solução ela é neutra, ou seja, ela não é ácida nem é básica. Quando o pH está abaixo de 7, quer dizer que essa solução é ácida. Quando o pH está acima de 7, essa solução é básica, ou seja, ela pode ser alcalina. E lembrando também que esse pH ele pode variar, varia conforme a temperatura. Os valores que a gente tem como padrão é por volta de 25 graus Celsius, que a gente considera isso como temperatura ambiente. Existem outras escalas de pH e, na verdade, ela pode, algumas substâncias, né, elas podem ir numa faixa maior desse pH. Então, às vezes você tem pH negativo e às vezes pH acima de 7, mas isso aí é para outras aplicações. Mas a aplicação mais comum, nós temos essa faixa de 0 a 14. Inclusive, vamos ver aqui alguns exemplos de substâncias que vão ter a pH básico e outros pH ácido. Então, vamos começar aqui. A bateria, uma bateria, por exemplo, uma bateria de carro, ela vai ter um pH de
muito próximo de zero. Por conta disso, né, a gente vai considerar isso como um ácido, né, porque lá tem, por exemplo, ácido sulfúrico. Aqui também é uma bateriazinha pequena, né, provavelmente o pH dela também vai ser ácido e tal. O ácido estomacal, ou seja, no nosso corpo nós temos um ácido no nosso estômago que faz a parte da digestão dos alimentos e ele vai ter um pH próximo de 1. Aí nós vamos aqui na sequência, nós temos o limão, que tem pH 2, né? Nós temos a soda, pH 3, tomate com pH 4. Lembrando que esse pH não é exato, esse valor que é dado aqui é um valor aproximado de mais ou menos quanto é que dá essa faixa de pH dessa substância. O café, 5. O leite, 8. A água pura, quando ela está sem nenhum aditivo, quando ela está sem nenhum tipo de sal, sem nenhum nada especificamente, quando nós temos só H2O, ela tem pH neutro. O sangue tem um pH levemente alcalino, nós vamos falar já sobre ele, é um pouco acima de 7, próximo, né, um pouco próximo de 8, mas nem tanto assim, vamos ver já. Tem um pouquinho alcalino. O ovo, pH um pouco alcalino também, próximo de 8. O comprimido estomacal, por exemplo, quando você sente uma azia, você toma um tipo de comprimido que vai combater ao excesso de ácido no seu organismo, lá no seu estômago. Esse comprimido ele é um chamado antiácido justamente porque ele tem um pH contrário do ácido, ou seja, ele tem um pH básico ou alcalino, justamente para combater, né, o excesso do ácido, como eu falei. A solução da amoniacal, que forma o amoníaco, por exemplo, tem pH também básico, por volta de 11. O sabonete, por volta de 12. O alvejante, por volta de 13. E o limpador de ralo, que é justamente a soda cáustica, vai ter um pH básico também, bem próximo de 14. Vamos em frente. Vamos aqui para terminar, né? Essa aula é mais rápida, certo? É só para a gente dar um parâmetro geral sobre indicadores e ácidos e bases. Vamos falar sobre as regiões do corpo e o pH. Tá certo? Por exemplo, o pH no corpo ele varia de diversas formas e cada substância também vai ter a sua faixa de pH. Mas, por exemplo, no nosso sangue, que nós temos aqui, ó, arterial blood, quer dizer, o sangue das artérias, ele vai ter um pH próximo de 7,4 a 7,45. Isso é imprescindível para a vida. Se você tiver qualquer alteração nessa faixa de pH, a pessoa morre. Então, por isso que é importante, né? Nós temos aí uma outra coisa aí que é importante ser dito. Nós temos uma solução tampão que faz com que esse pH não varie. Ela controla esse pH. Mas caso esse pH ocorra de alguma maneira, por exemplo, a pessoa teve uma hemorragia, o pH dela vai, né, variar mais do que isso. Então quer dizer que a pessoa vai morrer, tá certo? Mas vamos olhar outras regiões do corpo. O cérebro, por exemplo, o pH é acima de 7,1. Então, assim, né, é um pouquinho próximo de 7,1, um pouco básico, né? A saliva tem pH que varia do ácido, ou seja, está abaixo de 7 até o 7,4. O suco gástrico, tá? Aliás, suco gástrico não, esse aqui é o suco da... exatamente. Suco gástrico, que é o suco do nosso estômago. Ele tem um pH de 1 a 3,5. Qualquer alteração nesse pH também vai ocasionar desequilíbrios e a pessoa pode, por exemplo, começar a ter úlcera e tal, enfim, principalmente por causa dessa variação de pH. A bile tem pH de 7,8, ou seja, é levemente básico, mas esse suco gástrico é bem ácido, bastante ácido. E aqui tem outras, né? Por exemplo, a secreção pancreática, que vai ter o pH de 8 a 8,3, é bem acima, né, do sangue, por exemplo, né, um pH bem mais acima. Deixa eu ver o que mais aqui. Então tem o pH das nossas veias, né, é normal, é de 7 a 7,35. O pH da gente, do sangue, ele fica por volta de 7,3, 7,4, tá? Mas em cada região do corpo ele vai ter também uma variaçãozinha diferente. Então é isso, né? O pH ele é uma medida importante porque mede, por exemplo, se no seu sangue tiver alteração no pH, né, pode indicar que a pessoa já pode morrer. Na urina pode indicar qualquer diferença de pH fora dessa faixa aqui, pode indicar alguns problemas, inclusive câncer. Então é importante que a gente tenha controle sobre isso, né? Vamos ver em frente. Então é isso, a aula de hoje é mais rápida, é para falar especificamente de indicadores químicos. Só lembrando, revisando, indicadores químicos são substâncias que a gente coloca no meio ácido ou no meio básico para indicar
se aquele meio é ácido ou básico. Então, ela vai mudar de cor, né? E uma substância indicadora, por exemplo, uma fenolftaleína, ela quando entra em contato com uma base, naquela faixa de pH que a gente viu lá, mais ou menos de 8, ela vai ficar meio rosa, como essa figurazinha aqui, ó. Já um ácido, quando o meio está ácido, ela vai ficar avermelhada. Lembre-se também de um detalhe. Para medir pH, a gente tem umas faixazinhas também, que eu até esqueci de colocar nesse slide, que é comum também a gente utilizar umas faixazinhas, né? Também do papel de tornassol. Então, tem vários tipos de indicadores. Mas, voltando, hoje em dia, obviamente, por causa do acesso à tecnologia, a gente usa mais um aparelho chamado pH-âmetro, né, que tem um sensorzinho que você coloca na solução e ele vai indicar. Geralmente, se não me engano, esse sensor é de prata, né, para indicar o pH da solução. Então é isso aí, espero que você tenha entendido e que essa aula tenha sido proveitosa. Não esqueça de se inscrever no canal, assinar o sininho para as notificações e também deixar seu comentário aí se você gostou da aula ou não. E diga aí se você entendeu ou não, ou diga se ficou com alguma dúvida. E é isso aí, boa sorte para todos vocês, fiquem em paz, até a próxima, valeu!